Eu quero então pedir para que você abra sua Bíblia agora. Nós vamos passar para a palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo da parte do Senhor, que está na palavra de Deus, que tem falado muito comigo, com vocês. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. Amém? Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia, para que você possa acompanhar junto comigo. Amém? Filipenses capítulo 4 e versículo 6, diz assim a palavra de Deus: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Amém? Essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. É por isso que se chama aos Filipenses. E nesse momento da carta, o apóstolo Paulo está escrevendo palavras e incentivos para aquela igreja, para aquela sociedade. E uma dessas palavras de incentivo que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e que se chega até nós hoje, chega a mim, chega a você também, é exatamente essa que nós lemos. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivam preocupados por coisa alguma. E é interessante porque eu estou aqui usando a tradução da Bíblia NVT, a nova versão transformadora. E nessa versão que eu li com vocês, está dizendo: não vivam preocupados por coisa alguma. O apóstolo Paulo não está dizendo não fique preocupado, ele está dizendo não vivam preocupados. E existe uma diferença muito grande em nós ficarmos preocupados e nós vivermos preocupados. Não é pecado nós ficarmos preocupados, nós podemos sim ficar preocupados. Alguma coisa que acontece na nossa vida, na nossa semana, no nosso dia, que nos deixa assim preocupado, isso é totalmente normal. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é para nós não vivermos preocupados. Podemos ficar preocupados, mas não podemos viver preocupados. O viver preocupado é ter a preocupação como um estilo de vida. É nós acordarmos preocupados, é nós irmos trabalhar e nós estamos preocupados, nós voltamos do trabalho e nós estamos preocupados, nós vamos dormir ou nós vamos para a faculdade, nós ainda estamos preocupados. E no outro dia nós acordamos, nós continuamos preocupados, e assim vai dia após dia, dia após dia. É essa preocupação como estilo de vida, que o apóstolo Paulo está dizendo para nós não termos, para nós não ficarmos, para nós não vivermos. Portanto, querido, não é pecado ficar preocupado, é totalmente normal. O problema é nós vivermos preocupados. Não podemos vivermos preocupados. E ele continua dizendo, ele diz: não vivam preocupados por coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês estão precisando e agradecendo-lhe por tudo aquilo que Ele já fez. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não vivam preocupados, ao invés de vocês ficarem se preocupando, orem a Deus, orem ao Senhor. E é isso que eu quero falar e encorajar você aqui nessa noite. Eu sei que o cenário do momento, ele não é favorável. Não dá também para tampar o sol com a peneira, não é verdade? A crise existe, a pandemia existe. Eu sei que o cenário que nós estamos vivendo, ele não é nem um pouco bom. Crise financeira, crise econômica, colapso na saúde, pandemia, pessoas perdendo emprego, empresas se fechando, famílias se destruindo. O cenário que nós estamos vivendo realmente não é bom. Mas a palavra que chega para nós nesta noite é: apesar de todo esse cenário,
Não fiquem preocupados por coisa alguma. Ao invés de ficarmos preocupados, vamos orar a Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e buscar a face do Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus, aqui na face da terra, nós precisamos neste momento nos posicionar no mundo espiritual. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos abaixar a cabeça e ficarmos preocupados com tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos nos posicionar, levantar a nossa cabeça e começar a orar e a clamar a Deus, para que Ele possa intervir em todo esse cenário que nós estamos vivendo. Nós precisamos, querido, entrar em nosso quarto e não chorar de preocupação. Nós precisamos entrar no nosso quarto e chorar diante de Deus em oração. Nós podemos chorar sim, não há problema nenhum em chorar, mas nós precisamos chorar não de preocupação, mas nós precisamos chorar diante de Deus em oração. O nosso maior problema, sabe qual é? É que a gente fica esperando do governo algo que só Deus pode fazer. E o cenário que nós estamos vivendo, só Deus pode realizar um milagre. É uma palavra de Deus, é um estralar de dedo de Deus, e todas as coisas voltam ao normal. Mas para isso eu e você precisamos nos posicionar e começar a orar e a clamar a Deus. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, pegar todas as nossas preocupações e transformar elas em oração. E quando nós transformamos toda a nossa preocupação em oração, essas preocupações elas se transformam em bênção e em milagre na nossa vida. Precisamos pegar as preocupações e lançar elas diante de Deus e transformar essas preocupações em milagres de Deus, em bênção de Deus. Precisamos neste momento, querido, como igreja, transformar todas as nossas adversidades em oportunidades. Todas as adversidades que estão ao nosso redor, Covid-19, crise financeira, crise econômica, desemprego, talvez a enfermidade chegou na tua casa, chegou para você, e você está passando por essas adversidades, mas eu quero te encorajar nessa noite, a transformar essas adversidades em uma oportunidade da manifestação da glória de Deus, em uma manifestação do milagre do Senhor. E aqui a gente se encontra em dois caminhos, com duas escolhas, com duas decisões a ser tomadas. Neste momento em que nós estamos vivendo, nós vamos abaixar a nossa cabeça e ficarmos preocupados, ou nós vamos levantar a nossa cabeça como igreja do Senhor Jesus, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e começar a orar e a clamar ao nosso Deus. E eu estava refletindo nesta palavra, e não basta, né, eu apenas falar para vocês orarem e deixarem a preocupação de lado. Nós precisamos atacar a raiz de tudo isso. Nós precisamos encontrar o centro deste problema. Nós precisamos encontrar o porquê nós estamos investindo mais tempo nos preocupando, ao invés de gastarmos e investirmos o nosso tempo em oração. Por que nós estamos ficando mais preocupados, ao invés de nós estarmos orando ainda mais ao Senhor? E nós precisamos descobrir isso. E sabe que algo que veio no meu coração é que todos os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, ela é formada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós lemos. Existe algo chamado liturgia. E o que é liturgia? É aquilo que nós vemos, é aquilo que nós lemos, é aquilo que nós assistimos, ouvimos, e isso formam os nossos pensamentos, isso forma a nossa mentalidade. Então qual é o problema? Qual é o centro do problema? Por que nós estamos ficando mais preocupados ao invés de orar?
Porque nós estamos alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos, com notícias erradas e notícias ruins. Quer um exemplo muito simples e fácil? Muitas pessoas perguntam: mas Hans, é pecado ouvir música secundária? É pecado assistir novela? Queridos, nós precisamos subir de nível, nós precisamos ir além disso. O problema de nós ficarmos assistindo uma novela, por exemplo, é que a novela só vai aparecer e só vai mostrar adultério, fofoca, só vai mostrar aquilo que nos leva à ruína, só vai mostrar aquilo que desagrada o coração de Deus. E nós assistindo novela todos os dias, nós estamos ouvindo aquilo todos os dias, nós estamos assistindo aquilo todos os dias, ou seja, aquilo vai formar os nossos pensamentos, aquilo vai modelar a nossa mentalidade, e aquilo que para nós era pecado, aquilo que para nós era errado, acaba se tornando algo normal e comum. Daqui a pouco nós estamos concordando com tudo aquilo. Por que nós não podemos ouvir músicas secundárias? Porque é uma liturgia sobre nós. Porque muitas músicas secundárias não vêm de acordo com a palavra de Deus. Muitas músicas secundárias vai falar de adultério, vai falar de muitas coisas que não está no nosso contexto. E isso vai formar os nossos pensamentos e a nossa mentalidade. Isso é liturgia. E você sabe por quê? Nós estamos ficando mais preocupados do que orando a Deus, porque nós estamos assistindo, ouvindo e lendo mais coisas e mais notícias que vão nos levar à preocupação, do que assistindo, ouvindo e lendo notícias e coisas que vai nos trazer esperança e fé. Nós estamos ficando mais preocupados porque nós estamos investindo mais tempo diante da televisão, onde só mostra desgraça, onde só mostra: hoje morreu 10 mil, hoje morreu mais 1000, hoje colapso na saúde, hoje tantas pessoas perderam o emprego, hoje tantas pessoas foram entubadas. E essas notícias vão modelando os nossos pensamentos, vai modelando a nossa mentalidade, que vai nos levar a ficar o quê? Preocupados, vai nos levar a ficar ansiosos, inquietos. É por isso que nós estamos ficando mais preocupados, porque estamos investindo o nosso tempo em ouvir notícias que vai nos levar à preocupação. Mas nessa noite eu quero encorajar você a fazer o inverso, fazer o contrário. Nós precisamos começar a gastar e investir o nosso tempo, não diante de uma televisão que vai nos trazer notícias ruins, mas precisamos começar a investir o nosso tempo diante da palavra de Deus. E quando nós começamos a assistir a palavra de Deus, e quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós começamos a ler e a devorar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai começar a modelar os nossos pensamentos. A palavra de Deus vai formar a nossa mentalidade. Sendo assim, nós não vamos ficar preocupados, mas nós vamos ficar com esperança. Nós vamos ficar alegres, porque a palavra de Deus vai gerar em nós pensamentos de esperança, de fé, de alegria, de convicção do poder de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para eu e você termos fé em Cristo Jesus, nós precisamos investir tempo assistindo, lendo, ouvindo a palavra de Deus. Por que nós estamos ficando mais preocupados do que orando? Porque nós estamos assistindo, ouvindo, lendo mais coisas, notícias ruins, do que investindo tempo diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro, ela é uma pessoa chamada Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai nos apresentar Cristo, ela vai revelar Cristo para nós. E quando nós conhecemos Cristo, quando nós temos a revelação de quem é Jesus e aquilo que Ele fez por nós, nós não ficamos mais preocupados, mas o nosso coração se enche de alegria, de esperança e de fé para um futuro melhor, para um destino melhor. Precisamos ter uma liturgia
de ouvir, de investir tempo diante da palavra de Deus. Nós vamos passar a acreditar no poder de Deus. E quando nós acreditamos no poder de Deus, nós oramos a esse Deus que tem todo o poder. Eu quero encorajar você a não investir mais o seu tempo diante de uma televisão ou de alguma plataforma digital que vai te trazer notícias ruins e te levar à preocupação. Mas eu quero encorajar você nessa noite a investir o seu tempo diante da palavra de Deus, que vai gerar em você pensamentos de esperança, de fé, de alegria e de uma convicção de um destino melhor. Em o nome de Jesus. Este é o centro do problema. E quando nós começamos a investir o nosso tempo diante de Deus, nós não ficamos mais ansiosos, inquietos e preocupados, mas começamos a orar ao nosso Deus, a clamar a Ele. E o apóstolo Paulo vai dizer: não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês estão precisando. A primeira forma que o apóstolo Paulo pede para nós orarmos é fazendo os nossos pedidos diante de Deus. E quando nós entramos nesse ambiente de oração, de petição a Deus, nós estamos reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando nós oramos a Deus pedindo algo, nós nos conectamos à escassez, porque nós estamos pedindo algo que nós não temos, é uma necessidade, ou seja, nós estamos nos conectando com a escassez. Nós estamos pedindo algo para o Senhor que nós não temos, que nós estamos necessitando. Ou seja, nós estamos diante de Deus dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu preciso de Ti para que o Senhor possa intervir nessa situação que eu estou pedindo. Quando nós estamos pedindo algo para o Senhor, nós estamos deixando todas as nossas experiências, toda a nossa inteligência de lado e dizendo para Deus: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor solucione este meu problema. E o apóstolo Paulo não pede para nós orarmos apenas pedindo algo, mas ele diz: orem a Deus pedindo aquilo que vocês estão precisando e agradecendo por aquilo que Ele já fez. O apóstolo Paulo nos encoraja a não ficar preocupado, mas a orar a Deus pedindo aquilo que nós estamos precisando e agradecendo por aquilo que Ele já fez. E quando nós oramos a Deus agradecendo, nós nos conectamos à abundância. Quando nós oramos a Deus agradecendo por aquilo que Ele já fez, é como se nós nos conectamos à abundância por aquilo que nós já temos e não que nós estamos precisando. E conforme nós vamos agradecendo a Deus em oração, vai vindo à nossa memória tudo aquilo que Jesus já fez, todas as bênçãos, todos os milagres, todas as proezas que Jesus já fez em nossa vida, vai vindo à nossa memória, e isso vai nos trazendo esperança, porque a Bíblia vai dizer para nós trazermos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E quando nós estamos orando, agradecendo a Deus, nós estamos em um ambiente de abundância, orando por aquilo que nós já temos. Nós começamos a lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez, começamos a lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário, e isso nos traz esperança, isso nos traz fé para nós continuarmos e não pararmos. E essa é a palavra: não vivam preocupados por coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês estão precisando e agradecendo por aquilo que Ele já fez. Mas sabe o que é mais interessante, para eu encerrar essa minha palavra? É que o texto não para por aqui. E o versículo 7, ele vai dizer assim para mim e para você: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa palavrinha, então, muda tudo. É como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você agora:
Não vivam preocupados. Sim, eu sei, o cenário é difícil. Sim, eu sei, estamos em uma crise, estamos passando por um momento difícil na nossa sociedade, na humanidade. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra que vem ao nosso coração é: não vivam preocupados. Ao invés disso, orem a Deus. E então vocês experimentarão da paz de Deus. Ou seja, querido, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é para todos. Não. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é para aqueles que deixarem a preocupação de lado e começarem a orar a Deus e a clamar ao Senhor. Não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. E então, depois de vocês fazerem isso, vocês experimentarão da paz de Deus, que excede todo entendimento. Quer ter a paz de Deus, uma paz que ninguém entende? É necessário eu e você nos posicionarmos nesta noite e não ficarmos mais investindo nosso tempo em preocupação, mas passarmos a orar a Deus, o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa solução, Ele é o nosso socorro. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos nos curvar diante de Deus em oração. Não há mais tempo, querido, não há mais espaço para nós ficarmos preocupados, ansiosos. Não, é tempo de eu e você nos levantarmos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo e começarmos a orar e a clamar a Deus. E então, quando nós fazemos isso, nós experimentamos da paz de Deus. Só experimenta da paz de Deus aqueles que não vivem preocupados. Mas ao invés disso, orem a Deus. Tenham uma vida de oração a Deus. Porque a lógica das coisas é quando a enfermidade aparece, quando a crise financeira chega, é nós ficarmos preocupados e ansiosos. Essa é a lógica. Mas a lógica, querido, ela é envergonhada quando Jesus Cristo entra em ação. A lógica é um ser humano ficar preocupado quando a tempestade vem, quando o problema aparece, quando a luta chega. Essa é a lógica. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, que não nos preocupamos, mas oramos a Deus, que temos a paz de Deus no nosso coração, as pessoas olham para nós e não compreendem a paz que a gente sente, porque elas vão dizer: olha, a lógica é você ficar ansioso, a lógica é você ficar preocupado por tudo isso que está acontecendo, mas eu vejo você em paz diante de Deus. Ou seja, é uma paz que ninguém entende, é uma paz que excede todo entendimento. Aqueles que experimentam dessa paz, eles confundem a cabeça daqueles que não servem a Deus. Não tem como entender essa paz, porque é uma paz que vem sobre o nosso coração, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas e os problemas. Portanto, não vivem preocupados, não vamos viver preocupados, mas vamos orar a Deus. E assim, eu e você, nós vamos experimentar da paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que ninguém vai entender, mas que ela vai estar lá dentro do nosso coração, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Em o nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa trazer sobre o teu coração esperança, fé, alegria no nome de Jesus. Que essa palavra possa virar uma chave nos seus pensamentos e que você possa sair dessa live com um desejo no seu coração, com a fome, com a sede no seu coração, de orar a Deus, de ter uma vida, de estilo de vida, de oração a Deus, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?